Estou aqui com dois pastores da Igreja Batista da Lagoinha, pastor Eduardo, pastor Herbert. Eu sempre troco. Pronuncie direitinho para mim. Herbert. Tá vendo? Eu sempre falo Herbert. Herbert. Tem I no final mesmo? Tem um I no final. O nome dele é difícil, rapaz. Então o pastor Herbert e o pastor Eduardo. E nós vamos começar com uma pergunta que vem das ruas, tá joia? Sobre batismo. Vamos lá, a primeira pergunta? Eu sou Carolina de Belo Horizonte, queria saber qual é a importância do batismo. A primeira pergunta é uma pergunta já geral. Pastor Herbert, pastor Eduardo, é bate-papo. Não vou entrevistar ninguém aqui não, vamos lá. A importância, qual é a importância? Eu acho que o batismo, na verdade, ele é a nossa confissão pública de fé. Então, quando você aceita ser batizado, você está reconhecendo Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, para a gente que é cristão, né, muito mais do que uma cultura, do que uma prática religiosa, o batismo ele é a nossa confissão pública. Então, acho que a necessidade dele na nossa religião é justamente para a gente poder dizer que a gente é um cristão genuíno. Mas não é muito constrangedor, não? Assim, sabe? Porque às vezes a pessoa fica assim, ai meu Deus, ainda mais igrejas como a nossa, né, que batiza por imersão. Você vai, vou pagar esse mico lá, eu sou uma pessoa mais vivida, sabe, cabelos brancos, vou entrar lá na bacia, na banheira lá. Mas aí você está gritando para o povo que está assim, eu morri para o pecado, estou nascendo com Cristo, né? Então, eu acho que a validade é essa, né? Essa confissão pública. E também eu gosto de pensar que o batismo é o primeiro mandamento que o discípulo obedece. Sim. Né? Logo em seguida da sua decisão. Porque ele decide, imediatamente vem o batismo. Então, nesse aspecto, ele é essencial para a vida cristã, com certeza. A questão do batismo é interessante porque nós temos assim, algumas questões que envolvem o batismo. Forma de batismo, por exemplo, a questão do batismo. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou pode ser batizado em nome de Jesus? O que vocês pensam? Qual a forma batismal? O que vocês pensam? Tem que ser na Trindade ou pode ser só num das pessoas da Trindade? Olha, o único lugar nas Escrituras onde está determinado a maneira de batizar é Mateus capítulo 28, do versículo 18 em diante. Ali o próprio Jesus estabelece o método de batismo. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas, elas às vezes confundem, porque em algumas outras passagens, em 2 ocasiões em Atos, Pedro fala sobre batizar em nome de Jesus. Mas o que ele está fazendo ali é simplesmente confirmando a instrução que Jesus já havia dado algum tempo antes, né? Então, ele fala assim, então vamos ser batizados em nome de Jesus, ou seja, vamos ser batizados conforme Jesus estabeleceu. É em nome do Pai, seguindo do Filho aquele padrão. Do Espírito Santo. Exatamente, a ordem é essa. Porque a gente não costuma parar para pensar, mas o batismo em si era uma prática comum naqueles dias. Né? Os judeus praticavam uma forma de batismo. Porque o João Batista ele começou, praticava, né? Exatamente. Então Jesus legitimou o batismo, né, dentro do procedimento da igreja, através da fórmula trinitária. Né? Mas, por exemplo, quando João Batista estava lá no deserto, que João Batista era doidão demais, né? Demais. Né? O maior profeta que Israel já viu. Pois é, e assim, o jeitão dele, porque parece que ele vestia de forma esquisita, não era assim? Pano de saco. De pele de camelo. Pele de camelo, comia... Ele era vegano, né? Gafanhoto. Não era vegano, não sei comer gafanhoto. Mas assim, um cara muito doido. E ele ia e batizava as pessoas. O que era o batismo de João Batista? Qual a diferença do batismo de João Batista para o batismo de Jesus? Ou de Jesus, eu digo, que Jesus propôs e que a gente faz hoje? Bom, se ele tinha alguma fórmula, isso não nos está explicitado. Mas o batismo dele era o batismo para arrependimento. Né? O arrependimento. Por isso que quando as pessoas chegavam a ele, se subentendia que as pessoas estavam abandonando uma vida antiga e estavam esperando a chegada do reino, porque naquela época havia assim, era uma atmosfera, havia uma expectativa muito grande, uma manifestação de Deus naqueles dias. Então as pessoas atenderam ao chamado de João Batista por causa do batismo. Você tinha falado, Eduardo, da questão do batismo como uma pública profissão. É mais ou menos como um casamento, assim.
Você entende? Assim, No termo de religiosidade. De expor algo que você está sentindo. Eu creio assim, né? o batismo ele veio ser, na verdade, a nova circuncisão, né? A gente acredita nessa questão de estar substituindo a questão da circuncisão que o judeu praticava. Então, quando Jesus morreu, ele substituiu a morte dele, trouxe a vida para a gente. Então, ele está trazendo acho que é mais um simbolismo, né? Não sei se, como você está falando da questão do casamento, seria um simbolismo, né? Porque o casamento, o cara casa no civil, está casado. Perante a lei está casado. Não precisa casar na igreja para estar casado. Então, hoje as pessoas têm até questionado muito isso dentro da igreja, se casar no civil substitui o casamento na igreja. Né? Eu acho que assim, não substitui, eu acho que assim, duas coisas têm pontos de vista diferentes. Uma você está apresentando para Deus a sua vida, eu acho que é o caso do batismo. Você está colocando ali diante de Deus, você está mostrando assim, que você acredita naquilo, que a partir de agora a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu estou falando no sentido até da pública profissão. Quando eu falo do casamento, estou dizendo assim, que um homem gosta de uma mulher e quer viver com ela, não adianta só ter o amor. Ele precisa de tornar isso público através de uma cerimônia. Em forma de, como se fosse uma aliança. Isso, uma aliança. Eu acho que o batismo seria, a analogia que eu faço nesse sentido. Porque a pessoa pensa assim, eu amo a Cristo. Porque tem a tese da igreja de Deus sozinho, sabe? Aquela coisa assim, eu aceito Cristo. Até a questão do batismo, que não é feito dentro da igreja, porque um modo de questionamento que eu vejo do batismo é que o batismo pode ser feito sobre a imersão na água, aspersão, né? E tem um outro que é efusão. Então o questionamento é isso, né? E quando a gente vê lá, se for estudar um pouquinho sobre a doutrina dos apóstolos, quando eles colocam lá, tem uma doutrina que fala que primeiro seria batizar em água corrente. Não sei se você já viu isso. Sim. Depois por imersão em água, qualquer outro tipo de água. E depois aspersão. Então existe uma fórmula que eles passavam, que seria, porque as pessoas perguntam hoje pra gente que é pastor, eu vim da igreja tal, fui batizado lá, eu tenho que ser batizado na igreja batista de novo? Rebatizar, né? Então eu creio que não precisa de um rebatismo. Batismo é quando você reconheceu a igreja cristã é a mesma. Então eu creio que o batismo cristão tem que ser o mesmo. Mas quem foi batizado quando criança? Será que tem que rebatizar? O que vocês pensam? É opinião. Não quero jogar vocês na fogueira, não, mas... Eu acho que se é uma confissão pública, desde que a criança tenha entendimento e discernimento, eu acho que existe uma idade que a criança... Eu estou falando bebezinho. Eu acho... batismo na igreja romana? Porque na igreja romana normalmente batiza quando é bebê, não é? Eu acho que é uma questão que vai dentro da doutrina de cada religião. Acho que é questionável por alguns. Né? Alguns estudiosos falam que não é válido, mas eu creio que o batismo genuíno é o batismo que você reconhece. Sim, é pessoal. Você está reconhecendo que Cristo é o Senhor Salvador da sua vida. Então você tem que falar, você falar na hora do batismo, você está falando que você reconhece que Cristo é o Senhor da sua vida. Então aquilo ali tem que ser uma coisa espontânea e que vai pela razão. Se a criança não tem domínio desse conhecimento, entendimento, é uma decisão que ela tem que fazer numa época de maturidade, eu acho. Concorda, pastor? Bom, à luz do encontro que Filipe teve com o eunuco a uma certa altura perguntou, né? Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Porque o Filipe tinha acabado de pregar para ele, o eunuco entendeu a mensagem, percebeu a necessidade que ele tinha de Cristo, e ele perguntou, que impede que eu seja batizado? E a resposta de Filipe é lícito se crer de todo o coração. Isso. Então, esse versículo nos dá a entender que há uma relação entre o batismo e a fé da pessoa. Quer dizer, o batismo tem que ser algo absolutamente convicto. E tem que passar pela cruz. Se a pessoa não entende a cruz, ela não entende o batismo. Porque essa questão do batismo infantil, chamado pé do batismo, é que a fé ali é dos pais, não é do bebê, né? Porque assim, o pai que eu estou falando leva uma criança. Porque a gente pensa que o termo criança vai até os 12, 13 anos. Depois é uma criança, um infante mesmo, de menos de um ano de vida. Ali a fé que está depositada ali no batismo de criança não é do bebê, é do pai. É a religiosidade, é o ser incluído dentro de uma igreja. Eu acho que aí a gente traz isso para o nosso convívio diário, né? Que é o quê? Para ser congregado numa igreja, você precisa ser o quê? Batizado. Então, é uma coisa mais de religiosidade. Você tem que estar batizado para estar numa igreja. Então, a criança, pensando nesse lado, teria que ser batizado para fazer parte do corpo de Cristo. Então, antigamente falava, tem até uma roupinha que chama pagão, não tem? A casa conhece. Bom, aqui em Minas tem pagão, é um macacãozinho, né? Que colocava no bebê, parece que era antes do batismo. Antes do batismo, isso mesmo. Geralmente a criança era batizada com aquela roupinha ali, né? Isso. O pagãozinho. Pagãozinho. Isso. Agora, vocês estavam falando, você citou a questão do Filipe, eu quero conversar rapidamente com a nossa diretora. Vanessa, boa tarde, tudo bom, querida? Olá, boa tarde. Beleza? Beleza. Vanessa, tem uma das perguntas das ruas
que fala sobre quando o batismo. Não sei se é a terceira pergunta. Você consegue achar aí para mim? Eu acho que quando o batismo? Quando deve ser feito o batismo? Não tem uma pergunta nesse sentido? Solta a terceira, eu acho que é a terceira pergunta. Solta a terceira, vamos lá. Meu nome é Lúcia, eu moro em Belo Horizonte e eu gostaria de saber o que uma pessoa precisa para poder se batizar. Joia, na realidade, era essa a pergunta mesmo. O que uma pessoa precisa? Porque o que o pastor Herbert comentou, pastor Eduardo, e eu acho interessante, eu quero polemizar aqui, nós vamos bater papo, esse papo tem que ficar mais apimentado. Isso, vamos. Porque olha só. Vamos radicalizar. Vamos radicalizar. O que uma pessoa precisa para ser batizada? O Filipe foi, né, enviado, creio que foi por Deus, e no meio do caminho encontrou um homem lendo as Escrituras, o livro de Isaías. Então esse homem já era alguém, no mínimo, temente a Deus, assim, já tinha um conhecimento porque estava lendo. Embora, né, ele não entendesse tudo, porque o Filipe pergunta para ele, né, assim, entendes o que lês? Exatamente, ele estava lendo o profeta Isaías. Isso. Aí ele fala assim, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí e Filipe explica, e parece que ao explicar, ele explica, eu imagino que estava talvez lendo Isaías 53, porque o eunuco lá quer aceitar, né, a Cristo como Salvador. Foi. E aí ele se converte. E após converter, ele fala isso que o senhor falou. Aqui é a água, o que impede que eu seja batizado? Então a senhora perguntou assim, o que a pessoa precisa para ser batizada? Eu vou polemizar aqui. Vai. O eunuco não fez curso de catecúmenos, não fez classe de batismo e foi batizado. Não. Então, precisa ou não precisa de classe de batismo? Eis a pergunta que não quer calar. Não, precisar não precisa. Também não creio é que condição, não é condição sine qua non. Sine qua non, né? Nós adotou-se essa prática em tempos mais recentes por uma questão de conveniência, né? Mas se a pessoa não, por exemplo, se eu estou num culto, faço o apelo, a pessoa vem à frente e eu tenho ali um batistério disponível. Pode ser na hora. Eu acho que a fé, né? O padrão bíblico é esse. Crer. O que precisa, o que a senhora perguntou, o que precisa? O que é indispensável é crer. Só a decisão. Né? A pessoa entendeu o evangelho, reconheceu. Mas eu já ouvi, e eu quero polemizar esse trem, eu já ouvi assim, se a pessoa é amaziada, por exemplo, não pode batizar. Então o que precisa? Precisa então de casar primeiro? Estou apertando vocês, né? Não, tá. Não. Mas eu acho que aí que são a questão da religiosidade. Se você tem uma igreja, estabelece uma norma, um conjunto de normas, para você, é tipo batista, metodista, presbiteriano. Cada um tem um conjunto de regras que conduz a doutrina da religião dele. Então estabelece-se isso para que tenha uma ordem. A questão do batismo, a gente ensina as pessoas o que a nossa religião transmite para ela, e aí ela entende aquilo ali e ela tem o direito de escolher querer ou não ser batizada. Claro. Eu acho que isso que é o legal do batismo, é a pessoa ter convicção de que ela está sendo batizada porque ela entendeu aquilo ali. Agora, é interessante que eu fico pensando, né? O que precisa para ser batizado? Porque depende da igreja local, tem isso, né? Se a pessoa é, por exemplo, amaziada, não pode, tem que casar primeiro para ser batizado. Se a pessoa, sei lá, porque eu acho assim, que os pecados que são mais visíveis, ou mais socialmente reconhecidos, esses parece que eles têm que ser deixados ou aparentemente deixados para que a pessoa seja batizada. Mas de repente a pessoa ainda tem alguns pecados, sabe, de estimação. É mentirosa. Eu entendo assim, não sei. Mudando de assunto, mas ficando no mesmo, é porque as pessoas elas associaram o batismo com o ser membro. Isso. Mas são coisas totalmente diferentes. Perfeito. A membresia. O batismo é uma coisa de Jesus, é uma propriedade exclusiva de Jesus. O batismo não é dos batistas, dos assembleanos, quem quer que seja. Então, a nossa dificuldade, não sei se a palavra é essa, né? Mas a nossa dificuldade é que a gente ligou uma coisa com a outra. Então, batizou, se tornou membro. Se tornou membro automaticamente. Não é uma solução muito prática nem muito prudente. Nós deveríamos fazer a coisa diferente. Você recebeu Jesus? Quer ser batizado? Quero. Então, para a água com você. Agora você quer ficar membro com a gente? Aí o curso de membro. Aí nós vamos vai ser integrar a pessoa. Discipulado, doutrinado. Perfeito. Porque aí, olha, porque se tornar membro de uma igreja local tem uma série de compromissos com a igreja local. Não é? Inclusive, deveria ser coisa até assinada. Porque é um contrato você mesmo. está assumindo um compromisso. E aí, quando você faz isso, você se torna responsável pelo doutrinamento daquela pessoa. Sim. E aí é a parte difícil disso, porque a igreja muitas vezes não tem feito o acompanhamento devido às pessoas. Esse que é a maior dificuldade da igreja hoje. Acompanhar as pessoas não é só pegar e falar assim, aceita Jesus e vai ser batizado. Não, é pegar essa pessoa, andar com ela,
explicar para ela por que o pecado dela precisa ser Que, abandonado. aliás, foi o que Jesus falou, ide por todo mundo, né? Fazer discípulos, né? Batizando-os, né? O primeiro passo, então, depois da conversão, batizado é o batismo, está né? intimamente relacionado com o batismo e vice-versa. Fazer discípulos. Exatamente. Bom, várias perguntas estão chegando aqui. A Eunice, que é do Rio Grande do Norte, muito obrigado, viu, Eunice, pela sua pergunta. Ela pergunta o seguinte: a respeito dos batismos nas águas, acho que seja fundamental, pois o é símbolo do arrependimento. Porém, para quem aceita na última hora, no leito de morte, e não dá tempo de se batizar nas águas, acho que isso não interfere na salvação. Meu pensamento está certo? Não respondo, não. E aí? Segura aí. Né? Se a pessoa está lá no hospital, não tem jeito de levar o batistério, não pode armar uma piscina lá. Né? E aí? Vale o batismo por aspersão? Vocês respondem depois do intervalo. Claro. Nós vamos e voltamos rapidamente com o nosso bate-papo. De volta, estamos aqui de volta com o nosso bate-papo, batendo um papo hoje sobre batismo, e as perguntas estão chegando de vários lugares do Brasil. E nós tivemos aqui a primeira pergunta, deixa eu só voltar aqui, sobre a questão da necessidade de se batizar por imersão, né? Porque aí você precisa de uma infraestrutura. Foi a Eunice, lá do Rio Grande do Norte, ela cita o exemplo: a pessoa está no hospital, no leito de morte, você fala de Cristo, a pessoa aceita Jesus, e aí? Não dá para batizar por imersão, de repente a pessoa está ali, até na UTI. O que você faz? Não batiza? A salvação depende do batismo, né? Nosso ponto de vista, eu acho que comum a nós três aqui, é que a salvação, ela independe do batismo. A gente estava até conversando no intervalo aqui, o batismo é uma consequência da salvação. A gente é salvo e pela nossa caminhada a gente batiza, né? E vai seguindo a caminhada cristã, como outras coisas são sinais de conversão verdadeira. Então, eu acho que não depende do batismo para ser salvo. Então, a pessoa aceitou no leito ali de morte, foi salva, eu creio nisso. Né? Eu acho que Jesus é testemunha. Jesus na cruz ali, o cara que estava com ele lá, todo arrebentado, todo bagunçado. Eu tenho que fazer uma confissão aqui. Eu já batizei algumas pessoas por aspersão. Teve uma senhora que ela era terminal, estava com câncer, né? Não tinha condições de imersão. Foi com pouca água mesmo. Eu acho que valeu. Valeu. Eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, o que é certo. O que é certo? O batismo não salva. Isso é ponto fundamental. Agora, nós podemos notar um detalhe muito interessante, que a gente vê a sabedoria e a graça de Deus. Quando os tradutores verteram a Bíblia, verteram o Novo Testamento primeiro para o latim, né, e depois do latim para outras línguas, eles não traduziram a palavra, eles simplesmente a transliteraram. Baptizo, né? Eles poderiam ter traduzido, né? Ide por todo mundo e mergulhai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas não traduziram assim, eles traduziram como batizai. Então eu percebo aí que Deus está dando assim está abrindo o leque, né? Qual que é o jeito que melhor simboliza o que aconteceu ou o que acontece espiritualmente? É o batismo por imersão. Isso não se discute. Mas nem sempre dá para você fazer isso. Né? Há situações como que você citou, a pessoa está no leito de morte, uma pessoa está presa, né? Está no deserto. Está no deserto, a pessoa ali, você conseguir um litro de água ali é uma luta. Nossa, imagina, você evangeliza o esquimó. Você emergiu, o cara morre congelado. Então eu entendo realmente que o Senhor nos dá essa graça. E você falou aí, pastor, é interessante, quando eu fiz seminário, me incomodou muito por causa a minha origem é de uma igreja que faz aspersão, batismo por aspersão. Quando eu peguei o grego lá e eu tinha que estudar e memorizar os vocábulos, estava lá, baptizo, eu imerjo, eu mergulho. Eu falei, não é possível que a palavra baptizo é mergulhar, é imergir, mas pior que é. Pior não, assim, E o pior que é. Né? É imergir. E você percebe nos relatos bíblicos que é todas situações mesmo de cursos d'água, não é isso? Sim. Jesus, o Rio Jordão. Agora você falou um negócio aí, foi você que falou, não foi, Eduardo? De água corrente? Isso. E eu já ouvi essa história, que não pode batizar em água parada, porque o pessoal... Já viu essa história? Que água corrente está levando o pecado junto? Já viu essa história? Sim, Para mim isso é folclore, é folclore. É mito. Eu acho que são condições que ele fala assim, uma substitui a outra na ausência da outra. Entendeu? Se não tiver água corrente, batiza na água normal. Se não tiver, joga igual você fez, joga a aguinha lá e resolveu. Eu acho que a questão não é a prioridade e o momento.
tem... É igual ungir com óleo. Eu já ungi até com óleo de soja. Óleo de cozinha. Mas não tinha nada para ungir. Eu precisava de ungir, foi óleo de soja. Ficou uma melequeira na mão, mas glória a Deus. Mas eu acho que pesa. E mais uma vez eu lembro da circuncisão, que é a questão do simbolismo que tem isso. Eu acho que o batismo é a marca do cristão. Então eu acho que isso a gente vai carregar sempre, essa marca. Né? Não era circuncisão, significava o pecado da carne sendo tirado da nossa vida. Eu também vejo, usando uma expressão mais contemporânea, é o tal do ato profético. Então o batismo, ele tem no mundo espiritual, ele tem o peso de um ato profético. Você estabelece uma marca no mundo espiritual. Né? O seu batismo, ele fica como se fosse uma estaca, né? um marco ali. Ó, a partir desse dia, a minha vida mudou. Aleluia. Né? Então, se vai ser com água, tanto que na hora do batismo lá na nossa igreja, por exemplo, o pessoal fala assim, vai morrer, vai morrer. Significa que vai morrer. Verdade, vai morrer. Muito legal, vai morrer. Vai morrer. Não, quem está de fora fala, tudo foram mais de 1000 batismos, não teve? Foi 1º de abril. Foram mais de 1000 e alguma coisa. Assim, foi sensacional. Foram 1.400, foi muita gente. Gente, agora essa questão da imersão é tão interessante. Olha que legal, quem mandou aqui, o Beto. Obrigado, Beto. Beto do Espírito Santo. Olha que ele primeiro elogia o programa, eu acho muito legal também dizer isso, porque a Rede Super está aqui, ó. A Rede Super não pode parar. Olha só o elogio do Beto. Quero parabenizar o programa, que é muito abençoado, abençoadíssimo, que está sempre edificando nossas vidas. Obrigadão, Beto. Isso nos dá força para continuar. E olha que o Beto relata aqui, que interessante. Aconteceu uma coisa no meu batismo que me deixou preocupado. Quando eu fui imergir, foi batizado por imersão, não imergi completamente. Não por ordem do meu pastor, mas aconteceu naturalmente. Que boiou. Não ficou. Será que há algum problema nesse incidente? O que vocês acham? É que não ficou totalmente. É mais uma coisa da questão do simbolismo, né? Para ele ficar em paz. Tá tranquilo. O Senhor Jesus não está preocupado com isso, não. Se vale a aspersão, por que não valeria? Eu acho que não. Eu lembro que a gente foi batizar uma vez um senhor, ele já está até com o pai, né? Ele já faleceu, seu Custódio. E o seu Custódio é cadeirante. E ele estava com sonda, a sonda para bexiga. Sim. Aí nós fomos batizar, tem até filmagem disso, porque a gente foi batizar e o saquinho que tem a sonda, né? Em vez da gente, para não cair dentro da água da piscina, ficou levantando o saquinho. Só que aí o que aconteceu? Ele emergiu, o saquinho ficou para cima. Não, e aí voltou tudo, né? Nossa. Quer dizer, mas ele fez questão de entrar, né? Ele saiu da cadeira, nós tiramos da cadeira e ele fez questão de batizar totalmente, né? Olha que legal, que é a Stephanie Vitória, que é do bairro Independência, aqui na região do Barreiro, em Minas de Belo Horizonte. Bom, recentemente, em fevereiro, eu me reconciliei com o Senhor, com Deus, e no dia 9 de abril, último, eu fui batizada nas águas. Maravilha. Mas eu faria tudo de novo, Deus é maravilhoso. Que legal isso, né? Eu estou até lembrando aqui da história do meu pai. Meu pai, ele sempre foi católico. E aí ele passou pela conversão, aceitou Jesus, mas no coração dele ele não queria ser batizado de novo, porque ele já tinha sido batizado na igreja católica. E aí ele falou com a minha mãe assim, eu nunca vou ser batizado, eu nunca vou na frente da igreja para ser batizado, lá na Getsema. E a gente estava na praia, eu, meu pai, meu sogro, e de repente encontramos com o pastor Jorge Linhares, lá da Getsema, foi lá no mar e falou assim, seu Queiroz, é hoje que você vai ser batizado. E aí meu pai falou, não precisa não. Falou, não, você aceita Jesus? Você já aceitou? Já. Você quer ser batizado? Quero. E foi batizado no mar, ali na nossa frente. Ali. E foi uma coisa linda, assim, para ele teve um significado tão grande, porque para ele, não sei se é questão da confissão pública, mas ele já tinha no coração dele a convicção do batismo, mas aquela experiência de passar pelas águas ali, que eu acho que é a experiência tão linda, que a gente que batiza vê ali na igreja, a cara da pessoa na hora que ela passa pelaquela experiência, é a coisa mais linda do mundo. Que loucura. Foi muito legal. Eu vi a história de uma pessoa que estava lendo a Bíblia, estava isolada, não tinha ninguém, e lendo a Bíblia, ela viu sobre a questão do batismo, como não tinha ninguém que a batizasse, ela foi para um rio, era no meio da floresta, e ela se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já ouvi casos assim também. Gente, surreal, né? Eu me batizo em nome do Pai. Em nome do Pai. Aí tem a questão, se a religiosidade tem validade. A gente fica pensando assim, né? Porque a gente atribui tanta religiosidade para uma coisa que foi Deus que mandou. Olha, quem manda a mensagem também aqui, meu Deus, quem é? Não, a pessoa não diz o nome. Ela é de Ribeira do Amparo, da Bahia.
Diz que está assistindo a programação e pede a Deus que nos abençoe. Obrigado, querido ou querida, não sei se é ele ou ela. Quem manda mensagem também é a Marcilene, de Passatempo. Ela acha que o batismo é a confirmação da nossa aliança com o Senhor. Sim. E a nossa entrada para a família de Deus. Vocês entendem que é exatamente isso? A marca da entrada na família? Na realidade, o batismo ele cumpre vários papéis, né? Ele é uma ordenança, ele é um simbolismo, está bem explicado ali em Romanos capítulo 6, que ele simboliza a pessoa morrendo, ou seja, sendo sepultada nas águas e voltando para uma nova vida. E ele também ilustra no mundo material algo que aconteceu no mundo espiritual. Quando uma pessoa recebe Jesus, que é o sumo pastor, o sumo sacerdote, ele pega aquela vida e imerge ela no Espírito Santo, que é a própria vida de Deus. Então, quando a pessoa está sendo mergulhada nas águas, ela simbolicamente ela está sendo imersa na vida de Deus. Sim, perfeito. Né? Pegando toda a virtude de Deus para ela. E eu acho que é uma analogia perfeita para até a própria questão do enchimento do Espírito, porque eu sou imerso na realidade do Espírito, Sim. mas eu preciso que o Espírito me preencha. Isso, que ele vai entrando. Vai entrando em mim, perfeito. Exatamente. Eu acho que é a analogia perfeita. Nós temos aqui uma mensagem muito legal do Silvano, de Altinópolis, São Paulo. Estamos pegando o Brasil inteiro, né, com a Rede Super, que não pode parar, viu? A Rede Super não pode parar. Eu peço depois, coloque aí embaixo aí, vamos fazer para participar da nossa campanha aí da Rede Super Não Pode Parar. Bom, o Silvano diz o seguinte, uma pessoa que se batiza sem o ensinamento prévio, quer dizer, ela foi evangelizada, mas não fez um curso de batismo, eu acho válido, porque muitos são batizados com vícios, né? O Silvano de Altinópolis. É porque ele fala isso, quer dizer, e eu acho que é uma tese, pelo menos, com a qual eu concordo. Porque há pessoas que são... O curso de batismo não tira da pessoa todos os vícios. Não. Né? De maneira... Mesmo eu, quando fui batizado, eu tinha ainda alguns problemas de comportamento que foram sendo resolvidos com o passar do tempo, né? Eu acho que todos nós pecamos, né? Essa é uma coisa que a gente está implícito no ser humano, o pecado. E a gente, quando é batizado, a gente está reconhecendo que a gente precisa dessa purificação do pecado. Mas a nossa vida continua, a gente tem luta todo dia. Olha que interessante, em cima até disso, uma senhora manda mensagem dizendo assim, o meu marido foi batizado em 2010, mas ainda não foi liberto do vício do cigarro. Olha só, são 7 anos já, né? Será que ele está em pecado? Como é que fica a salvação dele? São 2 perguntas, né? Pecado, acho que existe a diferença do pecado, que é uma coisa que você comete, e tem a iniquidade, que é aquilo que você pratica constante, tendo conhecimento. Então, a iniquidade tem que ser tratada de uma forma mais dura. Eu acho que tem que ser confrontado. A pessoa que não é confrontada na iniquidade, ela continua o resto da vida escondida. Igual você falou no começo aqui, pecadinhos escondidos. A gente que é cristão tem que ter um arrependimento genuíno e mudança. Conversão é mudança de direção. Então, se você realmente converteu, sua vida tem que ter uma mudança. Pode ser difícil, pode ser demorado o processo, mas tem que mudar, tem que gerar transformação na sua vida, senão não é. Senão, quando a gente é cheio, o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, quando você é cheio do Espírito, é o Espírito Santo que começa a te convencer do seu pecado, né? E aí você começa a mudar a sua vida. Então, tem que buscar essa vida com Deus, uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. E também tem aquela questão, né? A gente fala do cigarro, fala de outra coisa, porque são coisas visíveis, coisas que todo mundo vê, mas a pessoa carrega coisas lá dentro que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Né? Então, eu penso, não conheço a pessoa, não sei qual a circunstância que ela está vivendo, mas eu acredito que provavelmente o que está faltando para esse senhor é um discipulado mais intenso, mais focado nele. Tem que ser confrontado. Ele vai ter que trocar. A questão é essa, talvez ele não entendeu que ele não precisa do cigarro. A dependência dele está... A dependência está no cigarro, deve estar em Deus, né? Exatamente. Porque o Efésios 5, quando fala não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com qualquer substância que esteja te preenchendo. Tem gente que é viciada em Coca-Cola. Qualquer coisa que substitui a alegria de Deus é um vício pecaminoso. É vício. Vamos lá, mais mensagens chegando. Temos mensagem também das Azul. Vamos lá, dá tempo ainda mais uma mensagem das Azul. Vamos lá? Meu nome é Graciele e eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se uma pessoa que é cristã e ela morrer sem batizar, se ela pode perder sua salvação. E aí?
E aí? Eu acho que você é pauta para um programa novo, Só né? isso aí Perda de salvação. Só isso aí já dá um outro programa, pastor Cássio, com certeza. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar isso aí para um outro programa, porque eu acho que perda de salvação é uma pauta que dá um bate-papo inteiro. Só isso aí já... Se alguém que foi salvo pode perder essa salvação. Vocês querem comentar alguma coisa rapidamente? Porque tem que ser rápido. Bom, ficando estritamente na questão, respondendo a pergunta dela, não. Batismo não influi nisso aí, não. Eu também creio que não. Uhum. É uma pergunta tranquila. O batismo certo é imersão ou aspersão? E aí, o que vocês acham? Se for pela tradução da palavra, né? Nós falamos isso. Como é que você usou uma frase muito legal? Quando na falta de um faz outro, você usou uma frase... Mas um substitui o outro, né? Não, você falou, como é que é? Você não tem... Você usou uma frase aqui. Isso. Foi tão brilhante que eu nem lembro. Eu nem lembro. Se não for possível fazer o imersão, que é o simbolismo perfeito, aí se faz o outro, né? O que importa é o marco espiritual na vida da pessoa. E o povo também fica brigando por quantidade de água, porque preguiça, cara. Não. Boa tarde, sou Paulo de Paranaguá, no Paraná. Ele perguntou, a criança de 11 anos precisa de permissão dos pais para ser batizada? E se não tiver, pode desobedecer os pais e batizar? Não, desobedecer nunca, né? Desobedecer nunca, né? Mas eu acho que assim, se ela tivesse, a gente falou no começo, a consciência do que ela está fazendo, não importa, eu acho que é a idade, eu acho que importa a consciência do que é pecado, do que é arrependimento, do que é Cristo na vida dela. Sim. Se ela tivesse a consciência, ela pode ser batizada, sem problema nenhum, desde que não esteja desobedecendo os pais. Que eu acho que pai é autoridade sobre a vida. E varia muito de igreja para igreja, né? No sentido quando que um indivíduo, a idade que o indivíduo pode ser batizado, né? Isso varia muito de pessoa a pessoa, não tem uma idade fixa, né? Eu vi, por exemplo, no batismo do dia 1º de abril, tinha várias crianças sendo batizadas. Tinha uma piscina só para elas, na realidade, né? Perfeito. Vamos lá. Meu Deus. Uma pergunta. O batismo não é para arrependimento de pecado? Se criança não tem pecado... Como é que é? Tá. Aí é outra pauta boa, se criança tem pecado ou não. Que a pessoa está dizendo assim, o batismo não é para arrependimento de pecado? E criança não tem pecado. Eu tenho assistido o programa agora e gostaria de resposta ao vivo, se possível. Se eu li direito, uma pergunta. Porque está tudo direto, o WhatsApp às vezes a gente digita muito rápido, né? O batismo não é para arrependimento de pecado, criança não tem pecado. Ou tem? Tem. Porque não tem interrogação, mas eu acho que é isso. Lógico que criança tem pecado. Eu acho que a criança tem pecado. E aí o que a gente falou é muito claro. Eu acho que se ela tiver consciência de que ela necessita do arrependimento para receber a salvação, de confessar Cristo como Senhor Salvador. Salvador é do pecado, Ele está salvando a gente do pecado. Se ela não entende isso, acho que ela não... Eu não sei se eu entendi direito a colocação da pessoa aí, mas eu vou discordar. Quer dizer, o batismo não é para arrependimento do pecado. Né? Muito pelo contrário, ele está invertendo a ordem. Você vai ser batizado porque você já se arrependeu. Quer largar uma vida antiga e quer iniciar uma nova. Né? Então, se uma criança, sei lá, 9, 10, 11 anos, ouviu a mensagem do Evangelho e veio a convicção no coração dela de pecado, que ela precisa de um Salvador, ela já está habilitada para ser batizada. Se ela vai, de fato, ser batizada ou não, aí é uma outra circunstância, né? Depende da igreja que ela está. Agora, essa pergunta pode gerar também... Aí, Vanessa, tá pensando, outra pauta para bate-papo aqui, ó. Porque os pastores explicaram muito bem, mas tem uma pergunta aqui que está subliminar aqui. Criança tem pecado? Né? Porque é uma boa... O que você acha? Uma boa pauta, né? A gente tem que ser como criança, né? Encaminha essa pergunta pro meu WhatsApp? Sim, pro grupo do bate-papo. Isso. Porque é uma boa pauta, né? Criança tem pecado? Pode até trazer o tio Uli aqui para conversar sobre isso também. Né? Porque se a criança não tem pecado, por que ele evangeliza a criança? Por que ela fala mentira? Por que ela fala mentira, aqui, ó, desobedece, faz bagunça? É pecado. A pergunta, essa aqui é uma pergunta muito, muito boa. Por que algumas igrejas só servem ceia para quem for batizado? Isso tem respaldo bíblico? Essa é boa. Geralmente a gente entende que os 12 apóstolos, eles já eram batizados por Cristo, já haviam sido batizados por Cristo, né? A gente subentende isso. E eles foram os únicos a participar da ceia, né? Lógico, pode ter várias interpretações em cima desse fato, mas
juntando uma coisa com a outra, a gente subentende que a ceia, ou participar da mesa do Senhor, ela é legitimada pelo batismo. Porque o batismo inclui a pessoa no corpo de Cristo. Sim, isso é meu corpo que é dado por vós, tomar e comer. Exatamente, né? É para quem foi nascido de novo. Isso. O pastor Lourenço está participando do bate-papo. Obrigadão, pastor. Pastor Lourenço é de Pernambuco. E ele fala sobre o batismo de pessoas amaziadas. Será que deve ser realizado o batismo antes que as pessoas casem? Aí, pastor, apertou a gente aqui, hein, filho? Mas eu acho que a gente voltou naquela questão, né? O batismo não é para remover pecado de ninguém. Né? O batismo é um cumprimento de uma ordenança. Né? Tem uma ordem. Quem crer e for batizado. Mas vai batizar a pessoa que está amaziada, vai batizar a pessoa que está na droga. Tudo bem, para isso que existe o discipulado. Né? O discipulado existe. Mas a ideia não é discipular antes, não. Batiza depois de discipular. Aí é que tá. Aí é uma questão cultural, de época. E de igreja também. E de igreja também. Isso aí... Né? Agora, Mateus 28, acho interessante a ordem, Mateus 28, né? Que a ordem que eu digo cronológica, mas também o mandato. O mandato ali é fazer discípulos. Isso. Indo, batizando e ensinando. Isso. Na ordem, o ensinando está depois do batizando. Mas e olha que pergunta boa aqui para a gente deixar para o próximo programa, que o tempo acabou. A Patrícia do Baixo João Pinheiro, uma pergunta aqui excelente. Eu, sendo batizada, né, me converti. Eu posso... na verdade, eu acho que ela falou, eu me converti e fui batizado. Ela pergunta, eu posso ser madrinha de uma criança que os pais são católicos? Mas você não vai saber a resposta para essa pergunta, porque a Mariana está me dando tchau, que acabou o programa. Boa pergunta, hein? Boa. Próximo programa, vou tentar nos próximos programas responder a sua pergunta. Obrigadão, Patrícia, obrigadão, pastores. Que Deus te abençoe aí em casa. Continue ligado aqui na Rede Super, que não pode parar. Amanhã temos mais um programa Bate-Papo, meio de 15. Te aguardo, até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.